Níveis de linguagem e variações linguísticas. Este é um dos temas sobre os quais eu mais gosto de falar e agora eu vou apresentar para vocês isso aí. Eu sou o Guga Valente e vamos nessa, começando com níveis de linguagem. Quando a gente fala de níveis de linguagem, nós estamos falando sobre o fato de a língua se manifestar num nível padrão e não padrão. Aí a gente vai entender que o padrão ele pode ser dividido em formal e informal. Quando é que a gente escreve um texto dentro dessa variedade formal, desse nível formal? Quando, por exemplo, a gente vai redigir um documento. Imagina que você vai fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda. Esse texto tem que ser redigido nessa variedade padrão formal, porque trata-se de um documento. Então, em qualquer lugar que esse documento estiver do Brasil, ele vai utilizar-se do mesmo tipo de discurso, da mesma organização linguística, até o tipo de palavra, o tipo de vocabulário que vai ser empregado. Quando se tem, por exemplo, uma lei, você pega uma lei, não importa se essa lei é do Nordeste, é do Sul do país, é do Norte, é do Centro-Oeste. O discurso da lei, aquilo que está escrito na lei, está dentro desse registro padrão formal. Tudo bem? Agora, imagine aquela situação ali de telejornal, tá? Imagine ali um telejornal da hora do almoço, na hora que você está almoçando, está assistindo ali os âncoras conversando, e aí de repente eles vão falar sobre, vão apresentar uma matéria que não seja uma matéria de violência e de morte como tem dominado os nossos telejornais cotidianamente, mas vamos pensar naquele momento que ele vai falar de uma pessoa que faz uma coisa divertida, de uma viagem. Vamos pegar aqui, por exemplo, aquele quadro de viagem que tem dentro de um telejornal. A pessoa, naquele momento, né, o repórter está ali apresentando aquele lugar bonito, blá, 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 acabou a reportagem. Quando volta para os âncoras, eles estão com aquela cara boa, né, de quem vai viajar. Fala, nossa, imagine para esse lugar maravilhoso. Naquele momento que eles estão ali conversando de modo mais descontraído, você vai observar que eles ainda estão dentro do padrão da língua portuguesa. Eles não estão utilizando palavras que fogem à norma, eles não estão utilizando palavras ali que quebram, tá certo, a língua no seu ponto de vista gramatical ou sintático. Mas eles estão num registro um pouco mais informal, mais soltos. Não existe ali uma necessidade de eles ficarem dentro da rigidez do padrão formal. Porque não se trata de um documento, não se trata de algo que precisa ser reproduzido, né? Eu tenho certeza de onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil de onde você estiver, o telejornal do almoço apresenta as matérias de modo padrão formal. Mas nesse quadro que tem essa descontração, que rola essa descontração, você vai perceber essa informalidade, inclusive com a presença de expressões regionais, de gírias, né? Porque como a gente sabe, o Brasil tem essas mudanças linguísticas sobre as quais a gente vai falar. Já quando a gente está falando do não padrão, nós estamos dentro desse registro aqui, ó, coloquial. O coloquial já é como a gente conversa com os nossos amigos, como a gente conversa com os nossos familiares. Aqui já não tem padrão mais. Nós não obedecemos às regras gramaticais tradicionais e não tem nenhum problema com isso, tá? Muita gente às vezes cria preconceito linguístico. Ah, nossa, fulano fala de tal jeito, fala osmano, por que não fala os manos, né? Ah, não emprega o plural. Isso não tem problema, isso não interfere em nada quando a gente está dentro do registro coloquial, porque aqui a gente está usando uma outra gramática. O que é gramática? É um conjunto de regras. O conjunto de regras que a gente está utilizando neste momento é aquele que a gente mais se sente à vontade quando a gente conversa com as pessoas próximas a nós. Por exemplo, aqui eu estou adotando um padrão informal, ok? Por conta desse espírito que a gente precisa aqui ter, né? Eu imagino que a gente está trocando uma ideia aqui. Então eu vou utilizar esse padrão informal. Mas eu estou fazendo todos os plurais, estou marcando todos os plurais. Por quê? Porque eu não estou num registro coloquial. Eu não estou sentado numa mesa de boteco com vocês. Estamos aqui numa aula. Então existe uma certa formalidade que está aqui no meio, entre o formal e o informal. Já as variações linguísticas, elas estão dentro dessa perspectiva também dos níveis de linguagem. Nós vamos entender que essas variações linguísticas acontecem dentro do contexto dos níveis de linguagem. Tudo bem? Então o que são as variações linguísticas? Né? Vamos pegar esse conceito aqui. A língua apresenta variações
tá certo? De acordo com 4 circunstâncias. Isso é o que a maioria dos autores admite, tudo bem? Você vai encontrar um ou outro autor aí que de repente apresenta mais variações linguísticas. Alguns inclusive vão recorrer à palavra variedade linguística, tudo bem? Você vai encontrar esses termos aí diferentes. Eu opto por variações para a gente poder pensar que variedade é nível de linguagem. Variedade padrão e não padrão e variações são essas 4 sobre as quais eu vou falar agora. E aí quais são as circunstâncias? A história, a geografia, o contexto e o nível social. Tudo bem? Pensando aí, por exemplo, em gírias que a gente usa no nosso cotidiano para designar alguma coisa que a gente acha boa, certo? Pensando historicamente, a gente chega aqui, por exemplo, a essa gíria bacana. Tudo bem? Quem é que fala bacana hoje, né? Quando a pessoa fala bacana, ela está entregando a idade dela. Está dizendo, ah, essa pessoa tem mais de 40, mais de 50 anos. Porque essa não é uma gíria dos jovens. As pessoas mais jovens não têm usado esse termo aqui mais. Tudo bem? Então, historicamente, essa palavra se registra num outro momento, tá? Ela era usada naquele contexto para designar uma coisa que era muito boa, uma coisa da qual se gostava muito. Agora, uma outra variação que a gente tem é a variação geográfica. Cada lugar do país vai ter um jeito de falar que uma coisa é muito boa. Por exemplo, massa. Massa é uma gíria para designar que algo é muito bom, que acontece na Bahia, que acontece no Distrito Federal, acontece no meu estado, Goiás, eu sou goianiense, né? E a gente fala, quando uma coisa é muito boa, a gente fala que essa coisa é massa. Já o da hora, por exemplo, a gente vê ocorrer muito em São Paulo, apesar de que a televisão e as dublagens e as novelas, né, acabou disseminando. Eu mesmo uso esse termo da hora também, porque eu acho ele da hora. A gente vai ter o legal, beleza? Legal é aquilo que não é contra a lei, certo? E que aí por uma apropriação a gente fez algo que não é contra a lei, algo que é bom, é uma coisa boa. Então isso vai ser espalhado no Brasil inteiro. É uma gíria muito antiga, inclusive, que se manteve, né? Diferentemente de outras gírias que às vezes duram um tempinho ali e passam. E nós temos o irado aqui, que a gente vê, por exemplo, o carioca, né? Os queridos cariocas aí utilizando esse irado. Depois a gente tem uma variação contextual. O que é a variação contextual? Imagine você contando a mesma história, tá? Você saiu e foi comprar uma coisa e chegou lá, a pessoa te tratou muito mal e aí você acabou se excedendo e teve uma briga, tá? Vamos imaginar que você vai contar essa mesma história para o seu avô, para a sua mãe e para o seu sobrinho que tem 11 anos. Imagine essas 3 pessoas, tá certo? Para quem você vai contar a mesma história. Muito provavelmente você vai empregar palavras diferentes para cada uma dessas pessoas. Isso porque o contexto faz com que a gente se utilize de recursos linguísticos diferentes para poder atender a nossa necessidade de passar aquilo que a gente quer passar. Numa situação mais simples, vamos imaginar, por exemplo, um e-mail de trabalho, tá? Uma pessoa manda um e-mail de trabalho falando assim, olha, vai ter uma reunião às 19 horas e tal, a gente vai se encontrar assim, assim, assado, a reunião tá lá, e aí tá mandando para todos os funcionários da empresa, e aí então o nível de linguagem que vai ser empregado ali provavelmente vai ser o padrão formal, né? Porque trata-se de um documento. Mas aí, a pessoa que mandou o e-mail, ela também é amiga de uma daquelas pessoas que é funcionária. E ela pode ter mandado um outro e-mail para dizer assim, e aí, bora tomar um chopp depois da reunião? Bora emendar? Vamos dar uma saidinha? E aí você vai ver que a mesma pessoa mandando a mensagem para as mesmas pessoas, só que vai ter uma diferença ali de nível de linguagem por conta do contexto. Se é para mandar uma mensagem de uma reunião, o contexto é um. Se é para chamar para tomar um chopp, o contexto é outro, tá? Então aqui a gente tem a variação contextual. A gente vai ver que algumas pessoas vão utilizar expressões para poder designar, né, o que é muito bom dependendo de cada contexto. Então, para o meu pai, eu não diria, por exemplo, que uma coisa é sinistra, como dizem os nossos amigos cariocas. Para o meu pai eu vou dizer, ah, isso aí é muito bom, tá? Mas para um amigo carioca meu, eu posso brincar com ele e dizer que algo é sinistro. Ou posso usar a mesma gíria que eu uso, dizer que é massa. Entende que o contexto é diferente? E por último, nós temos a variação social. O que você vai perceber? Que as pessoas que moram no centro ou nos bairros mais privilegiados de uma cidade grande utilizam um nível de linguagem e utilizam expressões que são diferentes das pessoas, por exemplo, que moram nas periferias, nas comunidades mais afastadas, nas comunidades mais pobres. Você vai ver que tem uma diferença. Significa que um é melhor que o outro? Não, absolutamente. Não existe língua melhor.
Tudo bem? Vamos colocar isso, vamos entender que fora disso é preconceito linguístico? Então não existe uma linguagem melhor, existe uma linguagem diferente. Tudo bem? Então eu peguei aqui alguns exemplos, tá? Muito louco, massa demais da conta, né? Que é como lá em Goiânia a gente fala, massa demais da conta. Talvez a gente vai ouvir isso mais na periferia do que no centro da cidade, tá? Talvez uma pessoa vá usar essa gíria de maneira diferente num bairro que é mais privilegiado. Em resumo, os níveis de linguagem estão aí para a gente poder entender as diferenças do que é padrão e do que não é padrão. E também as variações para poder entender que elas podem ocorrer de acordo com o momento histórico, podem acontecer de acordo com o valor geográfico, com o registro geográfico dali, também vão se modificar de acordo com o contexto e também essa variação social vai mostrar para nós que as diferenças sociais também produzem diferenças linguísticas. Esse é o resumo da nossa aula, eu espero que você tenha gostado e eu vou dar um espaço aqui para você tirar uma foto da nossa lousa caso você queira. Valeu? Até a próxima!